Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, no canal do YouTube aqui do IAG. Seja muito bem-vindo. Louvado seja Deus pela sua presença. Estamos avançando na recapitulação da lição da Escola Sabatina, nos aprofundando no relacionamento com Deus. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe também nas suas redes sociais este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Deixe aqui também nos comentários a sua participação, pedidos, agradecimentos. Coloque também textos para enriquecer esta recapitulação. Tenho certeza que será uma grande bênção na vida de todos nós. E caso você esteja assistindo pela televisão, pelo canal 777 Rede Advir, eu peço que você acesse o canal do YouTube do IAG. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos na zona rural de Capitólio, no sul do estado de Minas Gerais, e temos diversas frentes de trabalho. Temos aqui no canal um vídeo institucional para que você conheça um pouco mais aquilo que fazemos e quem somos também. Gostaria de cumprimentar Mozo Coutinho. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também, pastor, por haver me convidado para participar de mais uma lição. E vai ser realmente uma bênção falar sobre esse tema, vivendo pela fé. Deus nos abençoe nesse estudo de hoje. Amém, louvado seja Deus. E como de costume eu tenho apresentado a vocês a Bíblia Legado, uma Bíblia maravilhosa, com muitas ferramentas. Caso você tenha interesse em adquiri-la, entra no site institutoiag.com.br. Tem esta de capa preta, mas tem outros modelos também. E eu tenho batido também na tecla da importância deste material, Caminho a Cristo ou Felicidade Plena. É um livro que tem sido muito citado nesta lição. E nós estamos numa campanha para que as pessoas possam usar este livro para se aprofundar no seu relacionamento com Deus, mas também para evangelizar, para que as pessoas conheçam mais a respeito do amor de Deus e do plano dele para salvá-las. Então, acima de 50 unidades, este livro sairá apenas R$ 2,99. É isso mesmo que você está escutando, é um valor praticamente simbólico. A nossa intenção, assim como com o livro A Grande Controvérsia, é que estes materiais estejam em todos os lares de todo o mundo. Assim como folhas de outono, estes livros precisam ser espalhados por toda a terra. Então, se una a nós em oração, também entrando em contato com o número que vai aparecer aqui. Sempre deixamos todas as informações na descrição do vídeo, o site, contatos, para que você possa, então, adquirir todos estes maravilhosos materiais. E falando um pouquinho também sobre a agenda deste ano, estamos no mês de maio, no próximo mês de julho, teremos um congresso do dia 15 ao dia 19, com a temática Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Eu serei um dos pregadores, o irmão Silverino Kiel, que é diretor aqui do IAG também, e o irmão Leonardo Amaral estará aqui pregando para nós também. Será um congresso maravilhoso, trabalhando os eventos finais, as profecias de Daniel e Apocalipse concernentes ao nosso tempo. Então vale a pena, entre em contato com o número que vai aparecer aqui, faça a sua inscrição e esteja aqui conosco para juntos estarmos estudando a palavra de Deus e louvando ao nosso Deus. Moses, faz uma oração para nós, para iniciarmos esta recapitulação, rogando a guia do Espírito Santo sobre nós. Oremos. Pai amado que habita nos céus, nós agradecemos ao Senhor porque podemos juntos agora estudar a sua palavra através desta lição. Amém. Nós rogamos que o tema da fé seja explanado de acordo com a sua palavra, com os seus desígnios, para que tanto nós como aqueles que assistem sejam abençoados por este estudo. Nós pedimos que o seu Espírito conduza tanto o nosso coração como o de cada um daqueles que nos escuta, atendendo também às necessidades de cada coração, necessidades pessoais, familiares, financeiras, espirituais, seja quais forem, de acordo com a sua bondade e o seu desígnio. Nós agradecemos e pedimos todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Estamos na lição de número 8, que tem como título Vivendo pela Fé. O verso para memorizar está em Hebreus 11:1, e a temática desta semana é sobre a fé, e este é um dos melhores versos que trazem a descrição, a definição de fé. E fala o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então vamos trabalhar nesta temática, vamos analisar primeiramente a imagem da lição. Nós temos aqui um precipício, né? E uma pessoa caminhando pela fé. Degraus praticamente invisíveis, degraus que ela não visualiza, a não ser se ela dá um passo de fé. E o que nós podemos entender aí com a imagem desta lição?
Eu creio exatamente que é isso, pastor. Eu chamaria essa imagem de o passo da fé. Porque é importante nós lembrarmos que a fé não é algo estático, ela foi feita para nos manter em movimento. Movendo-nos em quê? Na vontade de Deus. E o passo da fé, eu resumiria da seguinte maneira: dar o passo da fé é andar sem ver o caminho à sua frente. Você simplesmente sabe o objetivo, olha para trás e pode ver como Deus te guiou, mas você anda porque Deus falou para você andar por ali. Você só vê, como o pastor falou, os passos conforme você os dá. Então, andar pela fé é a certeza, como o verso disse, de que há um caminho, embora você não veja claramente. Aham. Então, acho que é Muito um interessante. detalhe. Detalhe que você mencionou a respeito dos degraus que foram mantidos anteriormente, é porque a fé, por mais que eu não possa explicar todas as coisas, Deus ele nos dá evidências para crermos que Ele é Deus, que a palavra é verdadeira, principalmente através das profecias bíblicas e do agir de Deus no passado, do agir de Deus na história. E você pode ver isso na sua própria vida também, através das nossas experiências com Deus. Quantas orações respondidas, quantas intervenções, quantos livramentos de Deus na sua vida. Será que isso não fortalece a sua fé hoje para que você continue avançando na dependência de Deus, na confiança de que Deus está conduzindo e dirigindo a sua vida? Então, quando olhamos para o passado, isso fortalece o presente e fortalece para que nós, no futuro, demos novos passos, né, de confiança em Deus. Então, como o próprio livro de Hebreus fala, no mesmo capítulo aqui do verso para memorizar, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós vamos ter uma relação de confiança, de dependência, se nós não exercermos fé? Então, sem fé, de fato, é impossível nos relacionarmos com Deus. Então, vamos entender por diversas histórias bíblicas sobre o que é a fé, a importância da fé, se a fé é igual a sentimento, se pode exigir fé mesmo algumas dúvidas sendo mantidas, e também a respeito da fé de Jesus, que é a temática mais para os nossos dias. Vamos avançar então para a lição de domingo, que tem como título Basta um Sinal. A pergunta principal aqui da lição de domingo seria a seguinte: nós precisamos ver para crer? Nós precisamos de um sinal para crermos? Porque na época de Jesus, os fariseus pediram isso de Jesus. Por mais que Jesus estivesse ensinando com autoridade, operando muitas curas e milagres, ressuscitando um morto, assim como Lázaro, depois de 4 dias, ou seja, ele já estava num processo de decomposição, e Jesus vai lá e o ressuscita, restaura a vista aos cegos, faz o paralítico andar, faz o mudo falar. Já eram sinais, mas eles pediam mais sinais de que ele era o Cristo e o Messias. Eles precisavam de sinais? Hoje nós precisamos de sinais para crermos? Será que eu e você precisamos disto? É isso que a lição de domingo trabalha. Vamos entender um pouquinho a respeito desta temática. Sim, e sinais eu creio que nós podemos entender de duas maneiras. Sinais seriam alguém vir te dizer claramente, ou mostrar cada vez mais claro, ó, é aqui que você vai fazer, é exatamente isso, você vai fazer isso e o resultado vai ser tal, isso pode ser o sinal, mas nós também podemos olhar pelo contexto que a lição nos traz para a questão de milagres, né, de como que eu vou crer em Deus se eu não vejo o agir de Deus. A fé, só estabelecendo isso, ela é necessária justamente porque nós não vemos a Deus. E também não vemos a mão dele agindo, o mundo espiritual agindo. Então, como que nós sabemos que isso acontece? Pela fé. A fé é a nossa maneira de se conectar, mundo físico ao mundo espiritual. Uhum. Assim nós vemos a Deus, através da fé. E aí a pessoa diz, bom, mas se eu não vejo, como vou crer? Como eu posso crer naquilo que eu não vejo? Bom, nós cremos em muita coisa que nós não vemos na realidade, né? Até da própria natureza. Nós cremos que existe um átomo, mas quantos de nós já viram o átomo? Nós não vemos o ar. Nós não vemos muita coisa. Uhum. Pode-se dizer, mas eu posso ver as evidências disso. Mas nós também podemos ver as evidências de Deus na história passada e na própria natureza. Exato. Podemos ver que Deus existe, podemos ver que Ele é imutável. Porque para nós confiarmos que podemos andar pela fé, nós temos que entender que aquilo que nos manda fazer isso não muda. Uhum. Que eu posso seguir, que aquele caminho vai chegar a um objetivo. Né? Uhum. Mas, eu preciso de milagres. Ou preciso de sinais, eu preciso ver essas coisas aí que estão falando. Bom, eu tenho certeza que se a pessoa toma a decisão de ver para crer, ela não vai crer. Ela não vai crer. Por quê? Se nós olhamos para a história passada, nós já temos o exemplo claro. Exato. Os israelitas no deserto foram o povo que mais viu milagres na história.
E um dos principais pecados deles era a incredulidade, que foi o que os impediu de entrar em Canaã. Na época de Jesus, os fariseus pediram a Jesus um milagre. Eles pediram várias vezes. Herodes pediu a Jesus que fizesse sinais na sua presença. Mas nenhum deles realmente creria se visse o milagre. Uhum. Eles poderiam ali tentar se aproveitar de alguma maneira, mas olha os judeus. Lázaro ressuscitou e depois um pouco eles estavam pedindo sinais, milagres. O que mais eles queriam? Jesus viveu a sua vida fazendo milagres. Exato. Não nos enganemos pensando que se nós vemos sinais maravilhosos, nós vamos mudar de ideia. Exatamente. Isso não vai acontecer, a história atesta isso. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente confunde que se nós cremos, nós seremos obedientes. Será que Satanás descrê da existência de Deus? Não, eles creem e estremecem. Exatamente. Tiago fala isso bem no contexto em que ele está trabalhando fé e obras, que os demônios creem e tremem, mas eles obedecem, eles se submetem a Deus. Então, muitas vezes, as pessoas que pedem um sinal, e aí estamos falando no sentido até de provar a Deus, de tentar a Deus, e a raiz é a incredulidade, elas verem não fará com que elas obedeçam. Assim como você mencionou o povo de Israel, que foi o povo que mais viu, e no registro bíblico é como se fosse o povo mais incrédulo. Então muitos dizem, se eu vivesse na época de Jesus e visse os milagres que Jesus operou, daí eu creria. Se eu tivesse visto o Mar Vermelho se abrindo, eu acreditaria. Pode ser que você passasse a acreditar em Deus, mas não significa que você se submeteria a Deus, obedeceria a Deus. Assim como os fariseus. Eles viram muitos sinais e milagres, mas eles saíam daqueles sinais dados por Cristo, no sentido de tudo aquilo que estava sendo, de uma maneira muito evidente, mostrado para eles, para maquinar a morte de Jesus. Então, nós não devemos pautar a nossa crença nas experiências, mas, e aqui eu quero trazer, na palavra de Deus. Muito foi dado a nós, mais do que a eles no passado. E aí, a eles eu estou me referindo ao povo de Deus em todos os momentos da história. Quanta verdade, quanta luz do conhecimento da verdade, do caráter de Deus, do plano de Deus, as profecias bíblicas. E aqui eu quero trabalhar até um texto, vamos ler, a lição não traz, mas é um texto muito importante lá de Pedro, 1 Pedro. Olha só que interessante, no capítulo 1, versículo 19, até o versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21, diz assim: E temos também uma palavra de profecia mais segura. Nos versos anteriores, Pedro está falando da experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus transfigurado, Moisés e Elias conversando com Cristo. Aquilo foi um micro da segunda vinda de Cristo. Moisés representando os que vão ressuscitar e Elias aqueles que serão trasladados sem ver a morte. E eles viram Jesus glorificado. Mas Pedro está falando, e temos também uma palavra de profecia mais segura do que a experiência que eles tiveram, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. E daí continua, sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Então a profecia, ela é superior à experiência, ela é superior ao sinal, àquilo que você pode ver, ouvir, porque a profecia nos dá a certeza de que Deus está no controle da história deste mundo, e profecia é a história futura antecipada para termos a confiança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, precisamos de um sinal? Temos a Bíblia e ela nos basta. A nossa fé deve estar fundamentada no assim diz o Senhor. Então aqui, como diz a lição, né? Talvez não precisemos de mais um sinal, porque temos muita luz ao nosso alcance, especialmente em nossa própria Bíblia. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então a gente não precisa de um sinal, a gente precisa de uma renovação espiritual, Amém. como diz aqui o texto de Ellen White na lição de domingo. Amém. Eu ainda complementaria, pastor, dizendo que o sinal, o milagre, ele vai ser bom dependendo do terreno no qual ele cai. Porque
Se a pessoa tem uma predisposição ou um desejo prévio de saber realmente a verdade, de fazer a verdade, um Aham. desejo sincero, um sinal vai fortalecê-la. Vemos o caso de Gideão e tantos outros que pediram sinais a Deus na Bíblia, eles foi dado, mas o que aconteceu em seguida? Gideão viu os sinais e fortalecido foi com 300 homens para guerrear contra centenas de milhares. Agora, no caso de Faraó, que não tinha a disposição de realmente seguir a verdade, ele Exato. quis ver os sinais. E cada sinal que via servia para endurecê-lo. É. Então é só para que nós tenhamos em mente. Quando você pede a Deus um sinal, tenha muito cuidado para que você não esteja pedindo com o coração de Faraó. O Exatamente. coração de curiosidade, o coração de De incredulidade. incredulidade. O milagre só é útil para quem já tem fé. Essa é a realidade. Exatamente, exatamente. Então, assim, ele nos Não é fortalece. para despertar a fé, como resultado da fé. Exato. Exato. Vamos avançar aqui na lição de segunda. Uma lição maravilhosa, né? Muito importante tudo isso que a gente tem comentado para nós estarmos vacinados dos enganos para estes últimos dias. Principalmente porque Satanás ele vai operar muitas curas, muitos milagres. E se você pautar a sua fé, a sua obediência na sua experiência, você será enganado. Então a nossa fé deve estar pautada, fundamentada na palavra de Deus. E é isto que nós queremos que você entenda para que você esteja vacinado, vamos dizer assim, né? Esteja aí protegido dos enganos satânicos dos últimos dias. Segunda-feira tem como título Jesus vê nossa fé. E aqui conta duas experiências de pessoas que não faziam parte do povo de Deus. A mulher sírio-fenícia e o centurião romano, ou seja, dois gentios, dois pagãos, mas Jesus exaltou a fé deles e não tinha encontrado uma fé como a deles em Israel, entre os judeus. Então vamos comentar um pouquinho a respeito aí da maneira, a princípio, como Jesus trata aquela mulher. Por que ele tratou aquela mulher daquela forma? Porque eu já ouvi muitas pessoas questionando, mas parece que não faz parte de Jesus, né, tratar uma mulher desta forma. Parece que ele foi rude, foi um tanto quanto grosseiro, foi, de certa forma, evitando aquela mulher, mas ela foi insistindo. Mas por que Jesus, que nunca feriu um coração humano, ele trabalhou com aquela mulher daquela forma? Vamos entender um pouquinho a respeito dessa temática. Realmente é bom entender bem esse princípio, porque Jesus, ele tratou aqui, se nós vamos ler, vamos ler aqui os versos propriamente ditos, então Marcos 4, verso 40. 40. Bom, sim, aqui esse primeiro texto ainda não é falando sobre a mulher, né? É Apenas Mateus Jesus, 15, né, 21 a isso. 28. Aqui em Marcos, Jesus está repreendendo os discípulos pela falta de fé deles. Ah, sim. Esse texto é muito interessante. Jesus repreende aqueles que estavam mais perto dele. Isso desde já nos ensina alguma coisa. O fato de que nós estejamos há mais tempo conhecendo a Deus através da religião, ou seja, qual for a maneira, não significa que nós temos uma fé bem desenvolvida. Uhum. Podemos passar anos com Jesus e não desenvolver a fé, enquanto pessoas que, por um momento, veem a sua real necessidade, elas demonstram fé em Jesus, como vai ser agora o caso da mulher sirofenícia. Então a base é, os discípulos tinham pouca fé. Aham. Essa é a base daquilo que nós vamos ver agora em Mateus 15, Uhum. 21. E a maneira como Jesus lida com essa mulher realmente como o pastor disse, é meio estranha. Ela vem atrás de Jesus pedindo socorro para que ele cure a sua filha, e Jesus diz no verso 24: Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a primeira coisa ele já fala para ela: Olha, eu não vim para ajudar vocês. Aí depois ela insiste e ele diz no verso 26: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Então ele vai, parece que, aumentando o peso sobre aquela mulher. Aham. Primeiro, eu não vim ajudar a sua nação. Uhum. Depois, eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorros. E ali Uhum. fica subentendido que eles eram os cães, essas pessoas. E na visão judaica, realmente, os gentios eram considerados cães. Paulo fala numa linguagem ali em Efésios que demonstra o pensamento judaico. Os gentios já eram considerados pecadores só por ser gentios. Aham. Ele fala lá, nós que somos judeus, não pecadores entre os gentios, ou seja, eram cães pecadores considerados assim pelos judeus. Uhum. Mas quem tinha mais fé? Exatamente. Aqui já tem algo interessante. Eles eram cães pecadores, mas os discípulos tinham pouca fé. Essa mulher aqui, mesmo através de ser dificultado o seu caminho, ela continuava manifestando fé, a ponto de, na palavra que deveria insultá-la de parte de Jesus, ela encontrou um gancho para se agarrar. E ela Exatamente. responde então:
Verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uau, que resposta, né? Isso, Interessante, basicamente, maravilhosa. nós podemos ver que isso é fé. E como nós sabemos que não era realmente Jesus falando aquilo que era do seu coração nos versos anteriores? Porque em outro caso, que é o de Lucas 7, 1 a 10 lá, falando da história do centurião, Jesus não faz isso aqui. Toda a atitude de Jesus temos que ter isso em mente, tinha propósito. Ele não fazia nada por acaso. Ah, então Jesus ofendeu a mulher aqui por acaso, só por... Não, ele tinha algo em sua mente, um propósito, que era ensinar uma lição aos seus discípulos que tinham pouca fé. Exatamente. E através de uma mulher ímpia diante dos olhos deles, um cão pecador gentio, ele demonstrou que, na verdade, a fé ela não escolhe a nacionalidade, Não tem etnia. não escolhe nem a religião. Exatamente. Então, nós somos adventistas, nós cremos mais em Deus? Jamais. A fé é manifestada individualmente. Pelo conhecimento, temos mais motivos para crer, mas Exato. não significa que o conhecimento é proporcional ao exercício da fé. Exato. E se não andamos de acordo com o conhecimento que nós temos, com a fé de que Deus nos deu, esse conhecimento vai nos causar dano. Essa é a realidade. Quanto menos a pessoa conhece, mais fé ela exercita, maior ela é diante de Deus. E assim Jesus veio e disse no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé. Seja assim como tu desejas. Aqui sim saiu do coração de Jesus. Uhum. Então, foi uma lição para os discípulos, certamente, porque, pelo que nós vemos no texto anterior, os discípulos falaram, olha, o senhor pode despedir essa mulher, ela está já muito aqui correndo atrás da gente. E Jesus, então, aqui dá uma grande repreensão aos discípulos através dessa mulher, hein? Realmente Então, muito... assim, a maneira como Cristo trata aquela mulher, podemos entender que é a maneira magistral de Cristo trabalhar com o ser humano, de evidenciar a fé dela para reprovar a falta de fé deles e também remover, ir trabalhando para remover o preconceito do coração deles, que a genuína fé extrapolava os limites dos judeus, ou seja, havia muitas pessoas por todo o mundo que deveriam ser alcançadas pelo plano da salvação. Cristo não veio apenas para o seu povo, ele veio para todo mundo. Toda aliança de Deus para com a humanidade, ela envolve todo mundo, é uma aliança universal. E Jesus queria remover esta parede, este muro, né, de preconceito do coração dos discípulos também, e mostrar que pessoas que não eram da etnia, não eram da religião, exerciam uma fé muito superior. Eu quero trabalhar um pouquinho aqui na história do centurião, porque nós temos um elemento que remonta à lição de domingo, que fala que a nossa fé deve estar fundamentada na palavra. Alguns representantes ali dos judeus da sinagoga chegam para Cristo e elogiam o centurião como se ele fosse atender o pedido deles através de um mérito do centurião. Olha, ele apoia, ele ajudou na construção, ele é uma pessoa que é amiga nossa, ele merece. E Jesus não aceita por causa de mérito do centurião, mas para evidenciar a fé daquele homem. E quando ele está indo, se dirigindo à casa do centurião, lembrando que não era costume de um judeu entrar na casa de um gentil, no meio do caminho, alguns soldados, alguns servos do centurião, trazem uma mensagem para Jesus. E a mensagem é, olha, não entre na minha casa, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, não se importune a respeito disso. Mas eu sei que eu sou um homem que a minha palavra tem autoridade e poder. Eu falo para esse vai, esse fica, e eu sei que a tua palavra tem poder. Então fala para o meu servo ficar curado e ele ficará curado. Então a fé, e daí Jesus destaca a fé, e menciona para todos ali presentes, né? Nem em Israel eu encontrei uma fé semelhante a esta. Fé no quê? A fé, ela tem que ter um objeto. Não é fé em qualquer coisa. E quando Jesus sempre falava, a tua fé te salvou, a fé em si, ela não é meritória, ela não é salvadora. O objeto da fé é salvador. O objeto da fé cura, que no caso é Jesus e a palavra. Então ele exerceu fé na palavra de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso nós compreendermos, porque nós hoje também temos que exercer fé semelhante de que a palavra de Deus é poderosa para perdoar, para transformar, para nos dar a vitória sobre o pecado, para transformar o nosso caráter, para nos preparar para aquilo que está diante de nós, principalmente para a breve vinda do Senhor.
Então, mais uma vez, Jesus destaca uma fé, mas esta fé tem como objeto, fundamento, a palavra de Deus, e Jesus destaca esta fé como sendo a mais grandiosa que ele tinha se deparado até então. Amém. E eu vejo essa história em contraste com várias outras. Tem muitos exemplos de fé com relação a Jesus. Uhum. E eu me lembrei da filha de Jairo. Como foi contrastante. Quem era Jairo? Quem era o centurião e quem era Jairo? O centurião era um homem de uma nação pagã, era Idólatra, bondoso para com os provavelmente. judeus, mas aí trazia sua carga idólatra. E agora olhem só aqui, Marcos 5, 22. Eis que chegou um dos governantes da sinagoga, um dos líderes da igreja, de nome Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e rogava muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos, para que seja curada e ela viverá. Uhum. Quem demonstrou mais fé? O centurião: Senhor, eu não preciso que o senhor pise lá em casa. Só fala, Exatamente. meu servo Nem, vai ser nem, nem curado. toques no meu servo, não precisa tocar, é só falar. Exato. Aqui ele pediu que venha, que toque, para que seja curada e viva. Então aqui nós já vemos que nós não podemos alardear jamais do nosso conhecimento como se nos trouxesse mais fé. Pelo contrário, nós devemos exercitar mais fé e alardear menos o nosso conhecimento. E nessa mesma história é interessante porque na ida de Jesus com Jairo tinha uma multidão. E daí tem a história da mulher com fluxo de sangue que exerce fé. Ela escuta a respeito do Salvador, lembrando que ela já tinha gastado dinheiro com todos os médicos e continuava enferma, ia de mal a pior, se eu não me engano eram 12 anos, né, de muita enfermidade. 12 anos. E ela dá o toque da fé. Ela ouve falar a respeito de Cristo, do seu poder, de que ele estava curando as pessoas, e ela acreditou que Cristo poderia curá-la. E ela não podia estar no meio da multidão. E ela se coloca no meio da multidão e toca, né, na ponta ali da vestimenta de Cristo, que isso também é significativo, mas não é o ponto que eu quero mencionar. Quem que estava testemunhando que aquela mulher foi curada pelo poder de Cristo? Porque Cristo fala, alguém me tocou, para. E aquela mulher, e ele quer que, quem me tocou? Quem me tocou? Ele quer que ela se manifeste. E ele fala, mulher, a tua fé te salvou, porque ele queria curá-la emocionalmente também. Mas quem que estava testemunhando isso tudo? Jairo testemunhou isso. E quando ele está indo, chegam algumas pessoas e falam, olha, não importunes mais o mestre, a tua filha morreu. O que Jesus fala para Jairo? Jairo, Não crê. temas, crê somente. Exatamente, crê somente, Jairo. Não. Olha o que acabou de acontecer. Exatamente, Jairo, não seja pautado naquilo que você está ouvindo a respeito deles, mas crê somente, olha o meu poder, acredite em mim. E então Jairo exerce essa fé, ele teve que exercer essa fé, e então Jesus cura, ressuscita, melhor dizendo, e cura a sua filhinha. E isso foi algo assim tremendo, né, para Pedro, Tiago e João que estavam testemunhando aquele milagre maravilhoso. Então, Deus ele já nos deu evidências suficientes para crermos e a nossa fé deve estar sempre pautada na palavra de Deus, né? Naquilo que ele já nos deu evidências suficientes, principalmente pela profecia, para crermos. Amém. Vamos avançar. Terça-feira vem falando fé não é sentimento. Muitos baseiam a sua fé nas experiências, no sentido do que está sentindo, das emoções, mas vamos falar o quão distante é a fé do sentimento. Vamos comentar um pouquinho a respeito desse tópico. Eu achei até interessante pensar o seguinte: a fé, ela é o resultado da graça de Deus na vida do crente. Em outras palavras, você não tem uma fé neutra. Não existe, por exemplo, quando no cartório se diz isso é verdade, dou fé, um documento. Uhum. A fé ali tem um significado totalmente diferente daquilo que é a fé que nós falamos quando Biblicamente tocamos aqui, né? na Bíblia. A fé, no sentido de eu simplesmente acreditar em algo, ela não tem poder. Como o pastor falou, a fé em si mesma não é salvadora, porque senão eu tenho fé em qualquer coisa e qualquer coisa me salva. Exatamente. Só que o objeto da fé é salvador. Portanto, a única fé verdadeira e possível é a daquela pessoa que conhece ou entende a graça de Cristo. Uhum. E aí sim é possível ter fé. E aí nós entendemos já desde esse momento que fé não é sentimento. Não pode ser sentimento. Até porque muitas pessoas, né, esperam sentir coisas antes de fazer a vontade de Deus. Uhum. Só que quando nós olhamos para a maneira de Deus trabalhar com o ser humano,
Os bons sentimentos são sempre o resultado de fazer o correto. Exatamente. Não é a Nunca a causa, é o motivação. resultado. Jesus, será que ele sentia a motivação de todos os dias acordar e ir para aquele monte de gente curar aquelas pessoas? Então, Ele poderia até ter um desejo ali que ele cultivou em sua vida, mas aquilo era cansativo para Jesus. Eu creio que exatamente. se Jesus tivesse que morrer aos 43 anos, talvez ele teria tido uma doença antes disso, Aham. porque era Da intensivo o trabalho dele o intensidade tempo da vida inteiro. de Cristo, com certeza. Ele ainda buscava momentos a sós ali para poder se recuperar com os discípulos, mas era um trabalho cansativo. Jesus, será que ele teve um sentimento que disse: Jesus, vai lá, morre na cruz que você vai sair vitorioso, você vai realmente ganhar? Será que foi esse o sentimento que Jesus teve? Nós vamos estudar isso mais para frente. É. Mas primeiro Jesus disse: Senhor, se faça a sua vontade independente do que eu quero. Uhum. E depois Jesus ressuscitou com glória, recebido no céu e foi elevado acima de todos. Nós nunca sentiremos o prazer antes da responsabilidade. Exato. O prazer cristão, ele é resultado da responsabilidade cumprida. Isso se aplica a tudo na nossa vida, todos os aspectos, profissional, relacional, Exercício que é, físico. exato, tudo aquilo que é intenso demais é passageiro. Inclusive, nossa própria mente funciona com doses de dopamina constantes que nos mantêm motivados para fazer as coisas do dia a dia. Quando nós consumimos coisas que elevam demais essa dopamina, nós perdemos o equilíbrio. Nós recebemos rápido demais um prazer que nós não sofremos o suficiente para alcançá-lo. Aham. E entenda bem o sofrer. Depois do pecado, tudo que nós podemos alcançar aqui, Deus disse: com o suor do seu rosto Uhum. comerás o seu pão. Ou seja, não adianta nós acharmos que um prazer na terra vai ser fácil e barato. Tudo aquilo que traz bons sentimentos e bons resultados para o ser humano traz primeiro uma responsabilidade. E a fé é exatamente assim. Uhum. Deus nos dá a sua vontade e diz: cumpra a minha vontade. A paz de consciência e os resultados de fazer a vontade de Deus são o que a própria frase diz: resultados, não Exato. causas. Exatamente. Excelente, moço. E é importante destacarmos, né? Assim como o Ocidente é distante do Oriente, assim a fé ela está distante também de sentimento. E a fé, aqui na lição de terça, é mencionado o versículo 8 de Efésios 2, que é interessante lermos, que diz o seguinte, Efésios 2:8: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso, uma referência à fé, não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Então, muitos podem pensar assim, eu não tenho fé porque Deus não me deu. Na verdade, Deus ele deu razões, evidências, motivos para que todos creiam na palavra dele, todos creiam nele como Senhor e Salvador e se submetam a ele. Então, a fé, de fato, ela é um dom de Deus. E é a maneira como nós nos apegamos à graça, que é o presente oferecido por Deus, o presente imerecido oferecido por Deus a cada um de nós. É a maneira como nós exercemos o livre-arbítrio, a escolha, a vontade de nos submetermos à vontade do Senhor, de nos apegarmos a este presente maravilhoso. Então a fé, ela tem elementos um tanto quanto concretos, mas ela tem também elementos um tanto quanto abstratos, no sentido de não podermos explicar tudo, mas Deus ele já nos deu evidências suficientes para crermos. O texto de Ellen White, aqui no Primeiros Escritos, página 86, é muito importante também lermos, que diz o seguinte: muitos não exercem aquela fé que têm o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela sensação que unicamente a fé pode trazer. Sentimento não é fé. Cabe a nós exercitar a fé, mas aquele sentimento de alegria e bênçãos, Deus é quem os dá, como o Moses trabalhou bem, né? É o resultado, não a causa para exercermos fé. Então, se você pecou, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, não perca tempo, vá, se ajoelhe diante de Deus, peça perdão a Deus e creia no que está escrito. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Eu preciso sentir para acreditar que Deus me perdoou? Não, eu tenho que me apegar à palavra de Deus. A fé tem que estar fundamentada não no sentimento, mas no que está escrito. Se a palavra de Deus disse que se eu confessar, se eu abandonar pelo poder, obviamente, dele, ele me perdoa, eu não preciso me sentir perdoado. E é claro que exercendo a fé, com o passar do tempo, o sentimento provavelmente virá.
Eu lembro de um texto também a respeito da cura do paralítico que sempre quis entrar no tanque, ele nunca conseguia entrar no tanque porque não tinha ninguém para colocá-lo quando as águas se moviam, porque eles tinham o entendimento de que era um anjo que movia a água e as pessoas ali eram curadas. E Jesus chega para ele e fala assim: olha, o que tu queres? Se você está naquela condição há décadas, o que você quer? Eu quero andar. E Jesus, ele fala para aquele homem: toma o teu leito e anda. Ele não esperou as pernas se movimentarem ou sentir as pernas para fazer o esforço para caminhar. Ele acreditou na palavra de Cristo, toma o teu leito e anda. Ele se apoderou da palavra de Cristo, viu em Cristo como sendo seu Salvador e fez forças para mover a sua perna, mesmo não a sentindo. E nesse ato de fazer força, a perna voltou a ter ali o sangue, né, o sentimento, a perna começou a se movimentar. É a mesma coisa do Mar Vermelho. Diga ao povo que marche. E o povo marchando, indo em direção às águas, o mar se abriu. Se a gente esperar sentir, se a gente esperar as coisas acontecerem para exercer fé, isso não vai ser fé. Cadê o verso para memorizar? É a certeza, vamos... Essas coisas... É a certeza de coisas que se esperam, ou seja, eu vou avançar aqui e o negócio vai acontecer. E a convicção de fatos que se não vêm. Então eu não preciso ver para crer, eu não preciso receber para crer, porque se eu recebi, eu não preciso mais de fé. Se eu estou vendo acontecer, eu não preciso mais de fé. Então, de fato, a gente tem que agir pautados na palavra do Senhor. Exato. E eu creio que a fé, ela acaba sendo... Isso aqui é muito importante, essa lição, esse título, fé não é sentimento. Porque a fé, por ser uma palavra assim que ganhou uma conotação muito bonita, Sim, nós imaginamos que a fé é um sentimento. Naturalmente na nossa mente vem a ideia de que a é algo ideia, né? gostoso, a fé. Ah, eu tenho fé. Mas como nós dissemos, o bom sentimento vem depois. As pessoas que mais exercitaram fé na Bíblia, elas não estavam tendo bons sentimentos quando elas exercitaram a fé. Uhum. Abraão, o pai da fé, ele atuou pela fé. Qual era o sentimento dele? Eu vou perder meu filho, o único filho que eu esperei 100 anos para ter esse filho, agora eu mesmo vou matar meu próprio filho. Isso foi a fé de Abraão, não foi um sentimento bonito. A fé de Jesus, nós vamos ver para frente também, foi um momento difícil. A Elias teve que exercer fé, todos aqueles homens exerceram fé, mas assim como nós, em situações que vamos passar na nossa vida, vamos precisar exercer a fé, Uhum. não vai ser um momento assim que podemos dizer que vai ser agradável exercer a fé. Exatamente. No Apocalipse, fala do grupo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé ali não é o sentimento. Exatamente. Não está falando de sentimentos ali. Então nós temos que lembrar disso nas nossas dificuldades, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida exterior, como na nossa vida interior. Pastor, com certeza o senhor já passou uma situação assim, eu já passei, cada um de nós também, de uma tentação muito difícil de resistir, Uhum. uma tentação dura, mas que nós passamos. Não dá uma paz depois de você olhar para trás e falar, nossa, graças a Deus Com que eu certeza. não cometi aquele erro. Aham. Graças a Deus que eu não fiz aquilo. Esse sentimento é o resultado da fé. Mas você não vai ter ele na hora da tentação. Exatamente. Se nós esperarmos isso, nós nunca venceremos nenhuma dificuldade que vier até nós. É verdade. Porque o sentimento é algo que Deus está nos oferecendo do outro lado do passo da fé. Por isso que nós dizemos que são os olhos. Porque na hora nós não vemos o bom resultado. Exatamente. Os olhos da fé veem o que é invisível. Exatamente. Louvado seja Deus. A lição de quarta vem falando do exemplos de fé, a galeria da fé, de Hebreus capítulo 11, que traz ali muitos personagens bíblicos que exerceram a genuína fé e obtiveram o resultado deste exercício. E aí tem o texto lá de Hebreus 11 muito conhecido, né, que pela fé venceram gigantes, e aí é uma referência a Davi e Golias, pela fé suportaram o fogo, e pode ser uma referência aos amigos de Daniel na fornalha ardente. Enfim, as mulheres receberão os seus mortos. São muitas histórias bíblicas que podemos entender que ali teve o exercício da genuína fé. E a lição de quarta vem falando, vem trazendo perguntas de cunho mais pessoal, que você posteriormente pode responder pessoalmente, mas traz aqui tópicos como conhecer a Deus e desenvolver uma fé genuína, como fortalecer a fé.
são como se fossem conselhos, né? Uhum. Vamos mencioná-los então, para nós recapitularmos aqui a lição de quarta-feira. Sim, aqui a primeira que é mencionada é uma fé pequena, pequenina, né? E nós podemos chegar a imaginar, e Satanás certamente vai tentar nos fazer entender isso, que nós precisamos demonstrar a fé em grandes coisas. Satanás sempre tenta nos mostrar que as coisas pequenas não importam, só o que é grande. Então, se você não tem uma fé muito grande, isso não vai. Mas o que Deus nos chama é exercitar fé nas coisas pequenas. É fazendo os pequenos que nós nos fortalecemos para o grande. Você não chega na academia e já quer levantar 300 quilos. Você vai começar ali com 10, 20, 30 e vai aumentando conforme você vai sentindo que realmente funciona, que dá certo e vai se fortalecendo. A fé é exatamente assim. E Jesus é quem nos dá o crescimento da fé. Por quê? Porque é ele que responde às expectativas da fé. Exatamente. Então, Senhor, eu tenho certeza que se hoje eu decidir fazer a sua vontade aqui nesse ponto que eu sei que é algo que eu preciso, o Senhor vai me abençoar. Eu tenho certeza, me ajuda na minha pouca fé. Exato. E aqui a fé comparada com um grão de mostarda, que é um dos menores grãos, ela pode fazer grandes coisas. Este é o sentido, né, de mover montanhas, que por mais pequena que a fé seja, a operação dela é gigantesca. Então, tendo pouca fé, já é o suficiente para fazer coisas grandiosas. Esse é o ponto. Sim. O importante é ter fé. E claro que queremos crescer. E aí é o exercício, né? É o exercício como Moses disse. Mas o importante é ter, nem que seja um pouquinho, e este pouquinho já poderá fazer coisas Exato. Se nós olhamos aqui grandiosas. para as histórias que nós estudamos, quem tinha mais fé, Jairo ou o centurião? Então, O centurião. Ele tinha mais fé. E o empregado dele foi curado de uma doença. Jairo tinha muito ou pouca fé? Jairo tinha pouca fé, na verdade. mas a sua filha também. Mas a sua filha foi ressuscitada, ou seja, a pouca fé dele teve uma grande recompensa, né? Então ele foi, pediu, diferente do centurião, ele sentiu sua fé fraquejar quando vieram com a notícia, Jesus teve que segurá-lo, ele falou, não, continua crendo. Ou seja, não importa o tamanho, o milagre vem de Deus, não da nossa fé. Amém. Então que nós creamos nele. Amém. E daí o outro tópico é peça a Deus que aumente a sua fé. Tem a outra história do pai, se eu não me engano aqui, do filho que estava endemoniado, né? E ele responde, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ou seja, ele reconhece que tem pouca fé ou não tem fé, e ele pede ajuda e fala, Senhor, fortalece a minha fé. E assim nós devemos fazer com Deus também. Nos colocarmos de joelhos e falarmos, Senhor, proporcione para mim experiências para o fortalecimento da minha fé, ou para que ela surja genuinamente. Me ensine o que quer ter fé. E Deus certamente atenderá a este pedido, porque é o que Ele quer que nós tenhamos. E Ele vai te colocar... Ele não vai responder esta oração assim, né, moço? Da noite para o dia, no estralar Agora de eu tenho dedos. fé. Agora eu acordei com fé porque eu orei. Deus ele vai te colocar em situações para que você exercite esta confiança. Sim, Vamos ou colocar até fé em situações que confiança. nos repreendam, né? É verdade. Porque se em uma situação você acha ali que você, por exemplo, uma dificuldade financeira, você fica pensando, nossa, mas eu não tenho dinheiro, mas se eu não trabalhar, como é que eu vou fazer? E você começa a se queixar. Fala assim, me dá fé, mas olha, tal. Aí Deus vai lá e mostra de alguma maneira ou por alguma experiência, não é você que sustenta a sua casa, sou eu. Exato. Isso são maneiras de Deus despertar a nossa fé, né? Fortalecê-la. E é interessante, né? Vindo para a gravação da lição, o pneu do carro estourou e eu fiquei, porque a gente mora aqui na zona rural, e eu já de terno, gravata, eu fiquei pensando assim, e já com essa temática da lição em mente, né? Eu falei, eu vou crer que vai passar aqui um carro, né? Mas daí Deus falou assim, mas eu não te dei já pernas, caminha. Eu não, sinceramente falando, eu não sou uma pessoa impossibilitada de caminhar. Muitas vezes a gente quer ter fé em situações que você já tem todos os instrumentos dados por Deus, mas você quer, na verdade, na raiz da sua preguiça, ou da sua incredulidade, ou o que quer que seja, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas também. Eu tive que vir caminhando, e louvado seja Deus por isso, e vim louvando a Deus, grato a Deus, não murmurei. Agora, existem de fato situações que o exercício da fé ele será muito necessário. E aí eu posso falar dentro de um casamento em que Deus está pedindo para que você faça a sua parte, no sentido assim, filha ou filho, faça a sua parte diante de mim, faça para mim. Os resultados, deixe nas minhas mãos. E você tem que continuar, mesmo não sendo bem tratada, bem respeitada, valorizada, reconhecida, você tem que continuar fazendo a vontade de Deus. Isso não exige fé?
sem saber se aquilo que você está fazendo trará resultado ou não? Esse é o ponto. Aí que vai, como Moses disse, nesse processo do exercício da fé, nem sempre será algo prazeroso. Às vezes vai custar lágrimas, suor, sacrifício, sem você saber se dará certo. Você crê que dará, mas você pode falar 100% quando são coisas que não dependem de do jeito você? que você imagina. Ou do jeito que você imagina, exatamente, ou no tempo que você quer receber, ou espera acontecer. Então, e como que Deus vai agir? Diga ao povo que marche. O povo sabia que o mar ia se abrir? Deus ia enviar uma canoa, um barco gigante. O que ia acontecer? Não sei. Deus falou para eu marchar. O que vai acontecer aqui agora? A gente vai andar sobre as águas, o mar vai abrir? Pela direção, a gente só sabe que a gente vai para lá do outro lado. Exatamente, Agora, a gente vai sair voando. Não sei, então, faça de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E Ele vai agir do modo dele, Ele vai operar no tempo dele, e isso vai exigir fé da nossa parte. Um outro ponto que mencionou aqui, Sim. que eu acho que foi pro lado, é a fé vem de ouvir Deus falar conosco em sua palavra. Ah, sim, é verdade. Uhum. Quando nós nos habituamos a estudar a palavra de Deus e não deixamos que isso se torne algo muito dependente das circunstâncias, opcional, nós começamos a ter a fé fortalecida. Porque é literalmente o que o verso diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uhum. Afastando-nos da palavra, teremos cada vez menor e menos fé. É verdade. Então, isso é um ponto básico muito importante. Exatamente. Né? O outro tópico aqui, fé e dúvida podem existir juntas. Sim. Ou seja, dúvida é diferente de incredulidade. Exato. Isso Dúvida é não saber responder todas as coisas. Mas a sua confiança não pode ser abalada pela dúvida. E as dúvidas, a lição, se eu não me engano, eu acredito que foi na lição aqui de domingo, fala de que, por mais que nós tenhamos dúvida, nós precisamos ainda exercer a fé, de que nós temos que buscar as respostas para as dúvidas que temos nos lugares certos, conversarmos com as pessoas certas também. Muitas vezes permitimos que a dúvida se torne a incredulidade, e aí está o perigo, Exato. né? Os 2/3 dos anjos que não foram expulsos ficaram com uma interrogação na cabeça a respeito do caráter de Deus. Mas eles foram rebeldes, desobedientes, incrédulos? Não. A dúvida não eliminou a fé. Exatamente, eles permaneceram na presença de Deus questionando. Então eu posso permanecer na presença de Deus e fazer questionamentos, mas sempre pergunte para pessoas maduras, experientes, vá para a palavra de Deus, os livros, né, da irmã White, os testemunhos, principalmente para a profecia bíblica, e certamente com o tempo essas dúvidas vão sendo sanadas, mas nem todas as dúvidas e perguntas que temos serão respondidas, mas Deus já nos deu evidências suficientes para crermos naquilo que cremos, para que tenhamos uma base sólida para o exercício da fé. Mas isso não significa que a fé extingue todas as dúvidas. Até Jesus na cruz perguntou por quê? Deus meu, por que me desamparaste? Então, a dúvida pairava na mente de Cristo, o questionamento pairou, mas isso fez com que a sua fé fosse abalada? De maneira nenhuma, ele continuou avançando e entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então não tem problema perguntar o porquê, mas pode ser que o porquê nunca seja respondido, mas que isto não abale sua fé, como Jó, né? Ele fez questionamentos, mas ele permaneceu fiel a Deus. Sim, nós vemos isso também através de muitos profetas bíblicos, né? Nós vemos profetas perguntando a Deus, Senhor, por quê? Por que o Senhor não pune ali os transgressores? Por que o justo sofre? Uhum. Por que isso? Por que aquilo? Eram dúvidas, mas eles demonstravam que tinham fé porque eles estavam perguntando para Deus. Exatamente. Eles falavam, Senhor, o Senhor não existe porque tal coisa acontece. Uma coisa não exclui a outra, né? Exato. Outro tópico aqui, responda ao Espírito Santo e peça mais da presença dele em sua vida. Exercite a fé, e a fé tem que ser de fato exercitada no dia a dia, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. E último tópico, como oração pessoal de gratidão pela fidelidade de Deus. Então, obteve o resultado da fé exercida? Louve a Deus, agradeça a Deus e certamente também fortalecerá a sua fé. Amém. Um ponto que eu mencionaria ainda sobre isso aqui, pastor, responder ao Espírito Santo e exercitar fé, é mais uma vez enfatizar algo que já dissemos ao começo. Fé não é sentimento e também não é algo estático. Não é algo que você pode dizer, eu tenho. Não, eu tenho fé sim. Tem, mas e aí? Não, tá aqui, tá guardado. A fé é um impulso que nos move a fazer a vontade de Deus. É igual a imagem, né? A pessoa está dando passos, ela Exato. A fé não é dinâmica. Você olhar para o buraco e falar, tem uma ponte ali.
com certeza tem uma ponte para passar. É óbvio que tem, eu não estou vendo, mas Deus falou que tem, então tem. E fica olhando. A ponte foi feita para você passar. Uhum. Por que não passar? Então a fé é um chamado ao movimento. E por isso é que menciona responder ao Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito fala em nossa mente e nós, por incredulidade, não fazemos o que deve ser feito. Aham. Nós tememos, ou nós duvidamos, ou tentamos apagar um pouquinho a voz. Quanto mais nós apagamos a voz do Espírito Santo em nossa consciência, menor a nossa fé vai se tornando. É verdade. Então, o chamado da lição é muito importante. Responda ao Espírito. Não espere que tenha várias evidências. Se o Espírito está te dizendo a sua mente e concorda com a palavra de Deus, faça. Faça para que a sua fé não seja enfraquecida. Como diz o próximo ponto, exercite a fé. Exatamente. E lembrando de uma lição passada, a respeito de orar em nome do Senhor Jesus, de acordo com o seu caráter, a fé também tem que ser exercida em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou: tudo o que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Em que sentido isso? Tudo que nós pedirmos, exercendo a fé que é da vontade de Deus, receberemos. E qual que é a vontade de Deus? A nossa salvação, a transformação do nosso caráter, a salvação das pessoas ao nosso redor. Então, todas as vezes que orarmos com fé de que, se estamos orando de acordo com a vontade de Deus, e isso exige fé, receberemos. E aqui eu quero trazer até as experiências do próprio IAG. Será que nós precisamos, Moses, ter recurso para avançar? Bem, se isso é verdade, o IAG é uma mentira. Exatamente. Então chegamos até aqui, temos uma estrutura, os chalés, a escola missionária, a gráfica, tudo que temos aqui para a glória de Deus foram passos de fé que foram dados. Toda a estrutura aqui da mídia, o auditório, o equipamento, tudo foi um passo de fé. É claro que nós temos muitos apoiadores, temos o resultado do fruto do trabalho, mas agora, a construção aqui da própria indústria. Fala um pouquinho para nós. Temos todo o recurso para estarmos dando o passo da fé? Estamos Começamos avançando. antes de buscar isso, né? E na Exatamente. verdade, o pastor comentou que nós temos apoiadores, mas, primeiro ponto, no começo nós não sabíamos de onde viria o apoio, e na verdade, por mais que tenhamos apoiadores, nós agradecemos a eles, nós sabemos que é graças a Deus que tocou os corações dessas pessoas. Exato. E se pessoas não apoiam, Deus vai suscitar outras maneiras. Então, nem tudo aqui, por exemplo, veio por causa de finanças. Uhum. Teve coisas que simplesmente foram, de repente, doadas para cá. E não, Exato. e não eram necessariamente apoiadores. Muita coisa nesse sentido. Ou seja, Deus foi recompensando a fé de acordo com o que ela era exercida. Exato. A própria compra aqui do terreno, né, da zona rural, o valor assim, um tanto quanto expressivo, será que a gente tem que ter o valor para dar este passo de fé? Então, o passo de fé foi dado, que não é uma irresponsabilidade, porque sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus e cumprindo a sua missão. Então, tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus acontecerá. Então, não é irresponsabilidade, é agirmos na dependência de Deus, porque se nós esperarmos ter o dinheiro para fazer, é como se aquilo que tivesse operado fosse o dinheiro. Exatamente. E não é para ser desta forma, é para ser na história a glória bíblica, de Deus. Várias vezes Deus permitiu que isso acontecesse, né? Que faltasse o necessário para que se cumprisse. O caso de Gideão mesmo, por exemplo, né? Tinha muitas pessoas querendo lutar, Deus mandou, não, só esse pouquinho aqui vai ser suficiente. Exatamente, a nossa experiência também como missionários, quantas vezes, né, moço, nós temos um carro ali quebrado, uma despesa imprevista, daí você fala, mas Senhor, de onde eu vou tirar? Mas eu tenho que ter este veículo, eu preciso desse material para continuar avançando na obra. E leva lá no mecânico e você não tem o recurso e Deus provê o recurso. Então a gente tem que avançar pela fé na dependência. É um exercício de confiança. E no tempo em que estamos vivendo, na ocasião em que estamos vivendo, será exigida muita fé, principalmente no contexto dos eventos finais. Se nós não tivermos uma fé fortalecida no Senhor, não suportaremos os últimos eventos. E vamos já na lição de quinta, falando a respeito da fé de Jesus dentro desse contexto mais escatológico, o quanto ela é necessária. Sempre foi, mas principalmente no tempo presente. Qual que é a diferença entre fé em Jesus e fé de Jesus? E o que é a fé de Jesus necessária para o nosso tempo presente? Vamos comentar um pouco disso. Certo. A fé em Jesus é a fé que nós temos. Primeiramente, nós temos um objeto. Então, nesse caso, nós temos fé em Jesus. Mas o chamado é ter a fé de Jesus, ou seja,
a fé que Jesus exerceu. A mesma qualidade A da mesma fé. qualidade. E Uhum. por que ela é necessária? Nós vemos Jesus ali nos últimos momentos da sua vida, onde ele mais precisou exercer esta fé, onde ele não via para além da sepultura se ele ressuscitaria ou não. Se ele visse, será que ele teria dúvidas? Será que ele... Nós vimos anteriormente, a fé e as dúvidas podem andar juntas. Então, quando ele disse, Senhor, será que não dá para afastar de mim esse cálice? Seja feita a sua vontade. Depois ele volta de novo, olha, se não dá para afastar, Pai, esse cálice, seja feita a sua vontade. Então a dúvida e a fé estavam juntas ali, Aham. mas a dúvida não teve nenhum peso sobre a decisão. Uhum. Uhum. Não sobre a O circunstância. contexto pesou, Isso. aham. Mas a decisão já estava tomada. Eu vou fazer a Aham. sua vontade. Uhum. Eu quero realmente não ter que fazer isso por mim mesmo. Ele estava sendo A minha tentado a carne- desistir, né? A minha Aham. carne, a minha mente, o meu corpo não querem passar por isso. Mas seja feita a vontade do Senhor. Essa é a fé de Jesus. Amém. E por quê? Que é ainda mais necessária para nós hoje. Quando Jesus estava na cruz, como o pastor mencionou, ele disse: Senhor, por que me desamparaste? O que significam essas palavras? Significa que Jesus não sentia, não ouvia nada de resposta do Pai. Exato. Pendurado na cruz, ele sentiu um sentimento que nenhum ser humano precisa sentir, que é o senso do total abandono por tudo e por todos, e especialmente de Deus. Nenhum ser humano sentiu ou experimentou o que Cristo experimentou na cruz, porque ali ele estava sendo portador dos pecados, mas ele experimentou o inferno, né? A morte eterna e a separação completa de Deus. Essa separação que os ímpios depois dos 1000 anos vão sentir. Então cada um estará levando sobre si o peso do seu próprio pecado. Agora imagina o peso que estava De sobre todos os Cristo de pecados toda a do mundo. humanidade, de todo mundo. Então a gente não tem noção a ponto de que essa angústia experimentada por Cristo fez com que o seu coração rompesse. Então, a angústia de Cristo foi extrema, mas ele permaneceu Permaneceu até o fim. até o fim, fiel a Deus. E por que é importante nós Para ser o termos- nosso Salvador, né? O nosso exemplo. Exatamente. E nosso Salvador, como ele disse, a fé em Jesus, e o nosso exemplo, a fé de Jesus. E por que isso é muito importante para nós exercitarmos hoje? Porque um dia nós vamos precisar de uma fé exatamente assim. Exatamente. O Espírito de Profecia nos diz que chegará o tempo, bem próximo já ao fim, onde o povo de Deus deverá estar de pé diante de um Deus santo, sem um intercessor. Isso significa que nós não vamos mais poder oscilar em nossa fé. Nós poderemos ter as dúvidas, mas deveremos exercitar exatamente a fé que Jesus teve aqui. E haverá dúvidas, né? Será que... Porque esse contexto é, Jesus deixa o santuário celestial, a obra de purificação do santuário, e o povo de Deus agora, sem mais um intercessor, precisa estar diante de Deus. É claro que é guiado por Deus, guiado pelo Espírito de Deus, mas a dúvida vai pairar. Será que todos os meus pecados foram perdoados? Eu estou preparado para me deparar face a face com Jesus vindo com poder e glória, e Satanás oprimindo? É a experiência do Getsemane dos 144 Exato. mil. E eles vão precisar, de fato, exercer essa fé na palavra de Deus, naquilo que está escrito, e não no sentimento, não na experiência, não naquilo que eles estão vivendo. Então a fé de Jesus ela pode ser entendida como uma fé que não depende de circunstância, uma fé que não depende de sentimento, do que vê, mas uma fé que está, e aqui eu repito o que eu tenho falado desde o início da recapitulação, uma fé que está pautada na palavra de Deus e ponto final. Ela não depende de elementos exteriores à palavra, mas apenas ao que diz o assim diz o Senhor. E a lição também vem comentando um aspecto um pouco mais histórico do Adventismo, que ali na época de 1888, 1890, que era um contexto que tinha ali um projeto de lei nacional dominical lá nos Estados Unidos, era um contexto em que Deus derramaria chuva serôdia sobre o seu povo, era um contexto em que Deus levantou 2 mensageiros, Jones e Wagner, trazendo a mensagem da justiça pela fé, enfatizando a necessidade desta fé de Jesus, porque naquele contexto a igreja pendia para o legalismo, enfatizando mais a lei do que a fé de Jesus. Mas o texto de Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E Ellen White fala, né? Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância. A lei e o evangelho, que será o tópico aí da próxima lição, andando de mãos dadas. Eles precisam estar em conjunto. O que te leva a guardar os mandamentos de Deus?
é a fé de Jesus Cristo. Então, a igreja naquele contexto pendia, né, para enfatizar a lei, mas estava deixando de lado a importância a respeito da fé. Então Deus trouxe à tona novamente esta mensagem diante ali do seu povo para que pudessem dar ênfases equilibradas, né, à fé de Jesus e à lei de Deus também. Amém. Uhum. Vamos terminar lendo o texto de sexta-feira, que é um texto aqui que eu achei muito interessante, é da própria autora, mas eu achei interessante para dar a ênfase na importância da fé, que diz: somos justificados, perdoados e colocados em paz com Deus pela fé, Romanos 5:1. Também somos santificados, capacitados a ser semelhantes a Jesus pela fé, Atos 26:18. E eu já ouvi no nosso meio falando que a santificação é pelas obras. Não, a santificação é pela fé também. A evidência da fé são as obras. Quando convidamos Jesus para a nossa vida, tornamo-nos filhos de Deus pela fé, João 1:12, e vivemos pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2:20, e a fé que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como diz lá 1 João capítulo 5. Esta é a fé que vence o mundo, a fé que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, que tenhamos diariamente o exercício da fé. Vamos para as considerações finais para finalizarmos esta recapitulação. Amém. Eu convido aos irmãos a que sigam os conselhos que essa lição realmente deixou, especialmente aqui, né, pelo que nós vimos na quarta. Ouça a voz do Espírito, ouça a palavra, busque a Deus na palavra e prove a Deus. Não como os fariseus, que pediam sinais para crerem, mas prove a Deus na sua palavra. Faça a palavra de Deus e, como ele mesmo diz, você vai ver as bênçãos como resultado. Amém. E não como um sentimento prévio. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Louvado seja Deus. Gostou deste material? Compartilhe então nas suas redes sociais. Eu convido você também a se tornar membro aqui do canal do IAG por apenas R$ 11,99, é um valor simbólico para que você possa estar apoiando não apenas pelas suas orações, mas através dos seus recursos também apoiando o trabalho que aqui realizamos e tendo acesso a materiais exclusivos para o clube de membros. E nos vemos na próxima semana, que será certamente uma grande bênção a recapitulação, e vamos finalizar com uma oração para que durante esta semana caminhemos numa dependência com Deus, num exercício de fé, numa confiança plena em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, feche os seus olhos sendo possível, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela lição que acabamos de recapitular. Obrigado porque entendemos a respeito da importância da fé. Desenvolva em nós, Senhor, a fé de Jesus Cristo, a fé tão necessária para o tempo presente. Abençoa todos aqueles que nos acompanham no Lições para a Eternidade, que a Tua graça esteja sobre eles e que todos nós juntos possamos confiar e depender totalmente do Senhor. É o que pedimos e oramos a Ti humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui então finalizamos mais um Lições para a Eternidade, sua recapitulação semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.